Bom dia, meus queridos. Eu vou fazer alguns comentários aqui a respeito do artigo 366 do CPP, do Código de Processo Penal. Esse artigo, ele trata da suspensão do processo e do prazo prescricional. Veja, eu vou fazer primeiro uma leitura aqui desse artigo e depois eu vou fazer alguns comentários de acordo com algumas correntes doutrinárias. Olha na leitura: se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se não for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312. Esse artigo 312 traz lá os requisitos da prisão preventiva. O foco do comentário deste artigo aqui é a suspensão do processo e do prazo prescricional. Primeiro, que o artigo ele traz logo de início se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ou seja, se esse acusado for citado pelo edital e tomar conhecimento de alguma forma dessa citação, comparecer lá nos procedimentos judiciários, lá no fórum, no balcão, ou o seu advogado comparecer lá, o processo vai continuar normalmente e não vai ter suspensão. Mas se ele não comparecer lá, ou o advogado também não comparecer, o artigo 366 diz o seguinte, que serão suspensos o processo e o prazo prescricional. Só que o artigo não diz o tempo de suspensão do processo e muito menos diz o tempo da suspensão do prazo prescricional. Então veja, a suspensão do processo, aqui nesse caso aqui, ela tramita em tese junto com a suspensão da prescrição. O que deveria ter na realidade definido já um prazo de quanto tempo deveria ficar suspenso esse processo. E também um prazo da prescrição da suspensão prescricional. Essa suspensão prescricional, ela já tem lá no Código Penal, no seu artigo 109, alguns incisos que tratam da suspensão prescricional. Eu estou usando o termo suspensão do processo e suspensão da prescrição. Não podemos esquecer que no bojo da prescrição existe a suspensão e existe a interrupção. A suspensão, quando suspende o prazo prescricional, quando ele voltar, ele continua contando, ele não volta a contar do zero. E na interrupção, aí sim, o prazo para e quando ele volta a contar do zero. Este é um problema que até agora não tenho encontrado solução e a doutrina e nem a jurisprudência não tem trazido esta solução. Por quê? Embora existe aí as correntes e existe também as decisões do STF e do STJ com relação a essa questão que, ao meu ver, de uma forma equivocada, mas já está em tese pacificada, deveria ser revisto com relação à questão da suspensão ou da interrupção, porque o artigo aqui ele fala da suspensão, ele não fala da interrupção. Então não poderia voltar a contar do zero novamente. Como é suspensão, deveria voltar a contar do prazo em que se parou. Se ficou prescrevendo durante 2 anos, quando voltar a contar, continua daqueles 2 anos e não do zero, ao que se dá o entendimento da doutrina e da jurisprudência do STJ no momento, em tese considerado pacífica. Veja que
existem algumas correntes com relação a esse procedimento aqui. A primeira corrente defende que o prazo do processo ficaria suspenso por tempo indeterminado ad eterno, ou seja, o Estado teria aí mais uma questão da imprescritibilidade, o que não é aceito pela nossa Constituição, só é aceito nos crimes de racismo, né? E nos crimes de atentado com os grupos armados, civis ou militares contra o Estado democrático de direito, ao menos é o que está previsto na nossa Constituição. Então, essa corrente aqui, ela, num determinado tempo, ela perdurou, ela figurou nos processos, nos procedimentos, né? Agora, ela já, até que enfim, caiu por terra, né? Esse entendimento, na luta com relação a esse entendimento aqui, o STJ gerou uma súmula, a súmula 415, que eu vou comentar depois aqui, quando eu falar da segunda e da terceira corrente. Uma segunda corrente aqui defende que o prazo de suspensão teria o seu limite máximo no Código Penal, no artigo 109, no inciso 1º, que é o que tem a prescrição de maior prazo, maior tempo, que seria de 20 anos. Seriam os crimes que a pena máxima ficam aí acima de 12 anos. Então, ele prescreveria em 20 anos, né? Essa corrente aqui, ela não vigorou, ela tem aí alguns juristas que entendem que ainda deve ser assim, mas ela não vigora, né? Existe uma outra corrente, que é uma terceira corrente, nascida depois da Lei 13.964 de 2009, lá no pacote anticrime, que mudou o tempo de cumprimento de pena, 40 anos, que eram 30 anos, agora passou a ser 40 anos. Então, veja bem, essa segunda corrente, ela limita o prazo prescricional, o prazo da suspensão do processo, em 40 anos, o que também é bastante longo, bastante desarrazoado, porque às vezes uma pessoa comete o crime aí com 40 anos de idade e com 80 anos ainda está respondendo o processo. Então, esse marco aí, ele não vigorou também não, né? O que tem vigorado hoje, né, o que está bastante aceito aí nas correntes, entre essas correntes aí, e o que está bastante aceito no judiciário, e nas decisões são sempre nesse sentido, é com relação à súmula 415 do STJ, que, em tese, ainda não definido lá o prazo da suspensão do processo e o prazo da suspensão da prescrição, porque, no meu ponto de vista, são duas situações. O processo deve ser suspenso durante um determinado período. E se não tiver nada no Código de Processo Penal que fale a respeito disso, então que se busque na parte subsidiária no Código de Processo Civil, que trata da suspensão das ações civis. Lá tem um tempo previsto, salvo engano, não sou civilista, mais 1 ano, 2 anos, ou até que se termine o processo penal, tem alguma coisa nesse sentido lá. Então dá mais ou menos para se ter uma ideia de quanto tempo ficaria suspenso o processo penal, diferente da prescrição, tá? Processo é uma coisa, prescrição é outra. No entendimento do STJ, aqui, ficam suspenso tanto o processo, tanto quanto a prescrição, né? Então, veja que aí existem dois mundos diferentes. Uma coisa é o processo, outra é a prescrição. E por que, então, suspender os dois no mesmo tempo?
deveria ser diferente. Processo é uma coisa, prescrição é outra. Mas a súmula do STJ 415, ela traz o seguinte, que por essa súmula, o período da suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada no artigo 109 do Código Penal. Aí vai ficar suspenso o processo de acordo com o máximo lá do tipo penal, né? Digamos aí que seja um tipo penal que a pena seja de menos de 1 ano, menos de 1 ano, eu não disse 1 ano, menos de 1 ano. Então, pelo artigo 109 lá, o último inciso, ficaria suspenso durante 3 anos. Aí, brilhantemente, né, o STJ traz aí, então, uma questão de suspensão processual também, porque ele diz que ficam suspensos, né, e nesse sentido, suspende-se o processo por 3 anos e quando terminar a suspensão do processo, inicia-se a suspensão da prescrição por mais 3 anos. Ou, em alguns outros entendimentos, suspende-se a prescrição, né? E depois iniciaria a suspensão do processo. O que daria, em tese, né, o dobro. Então, seriam 3 ao quadrado, certo? 3, né, mais 3 seriam 6, né? 3 ao quadrado não é o caso, mas seriam 3 mais 3, né? Suspende-se o processo e depois a prescrição. Se nós formos, então, para um crime que a pena seria, a prescrição seria de 12 anos, então jogaria-se para 24. E se nós fôssemos para um crime que a prescrição seria de 20 anos, a pena seria de 40 anos. Voltaria lá naquela ideia da máxima prescrição, da máxima punição, né, de 40 anos. Então veja que essa súmula aqui, no meu entendimento, ela poderia ter sido mais feliz, ela poderia ter sido melhor explicada, né? Destrinchar um pouco melhor a questão da suspensão do processo, um prazo fixo, né? E a questão da suspensão da prescrição, né? Talvez aí fazendo uma média entre os artigos, os incisos do artigo 109, né? Talvez fazendo uma média, porque senão a coisa fica ad eterna. O acusado ele não tem limites, ou melhor, o Estado não vai ter aí, entre aspas, um limite temporal mínimo para fazer a persecução penal em desfavor deste acusado. Então, senhores, fica aí para a reflexão este comentário a respeito da suspensão do processo e da prescrição, de acordo com os termos do artigo 366 do CPP. Muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa Páscoa.